Sejam bem-vindos ao Agro Cafecast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estarem conosco nesta jornada rumo à sustentabilidade. E para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais, porque você é peça fundamental neste projeto rumo à sustentabilidade. Então, prepare a sua xícara e a sua caneca preferida, que nós vamos agora viajar em um universo muito bacana. Nós estamos aqui na Farms Day 2025, aqui no Shopping do Agricultor, estreando esse espaço aqui. Nós vamos fazendo devagarzinho e nós estamos hoje recebendo duas pessoas fantásticas que fazem um trabalho bacana no agro já, divulgando boas práticas. O Edinho, já mais contemporâneo a mim, talvez não esteja tão familiarizado com as questões das mídias sociais. Sim. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado pelo convite. E aí a gente fica sempre na dor. A gente já começou assim, Edinho do Grupo Cabo Verde, mas eu vou falar aqui que vai ser o Edson Ferreira. Muito obrigado pelo convite, Juninho. É um prazer estar aqui de forma muito lisonjeado, muito feliz mesmo, de poder estar participando e de primeira mão, né? Um podcast que eu acho que tem muito a somar, né, nesse universo da cafeicultura, né? A gente pautando em um modelo diferente, né? Uma cafeicultura regenerativa, buscando bastante sustentabilidade para a atividade, né? Estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Beleza. E quem está conosco aqui é a nossa amiga Lívia Lara. Lívia Lara já é craque nas mídias sociais e levantando a bola de uma agricultura mais saudável e sustentável. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada. Eu já estou mais à frente, né? Já tenho essa facilidade, como você disse aí, mas tenho muito o que aprender com vocês também aqui, né, hoje. Eu sempre tento levar um pouco assim da influência aos novos engenheiros agrônomos. Eu sou uma turma mais nova ali, né, da agronomia, e eu já tenho essa cabeça já mais voltada mesmo para a sustentabilidade, né? A nossa turma já era mais nessa pegada. Então aí eu sempre tento influenciar muito nas redes justamente isso, né? Que nós temos que produzir, mas produzir com responsabilidade. Legal. Gente, e a gente encerrou agora a 4ª temporada do Agro Cafecast. Nós comemoramos agora 1 ano. Então, eu tenho alguns agradecimentos para estar fazendo. Solatos Bioinsumos, AG Croppers, Port System, Gota Certa Irrigação da nossa amiga Kênia. Então, o pessoal que ajudou a gente a compor essa 4ª temporada, né? Bacana. Então, a gente fica feliz porque falar de sustentabilidade, a gente melhorou bastante, mas a gente está ainda plantando algumas sementes, né? Então, é bacana quando o pessoal nos ajuda a divulgar. E essa 4ª temporada também foi um oferecimento do GAS, que foi o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, na qual eu faço parte, e que a gente tem esse propósito de levar a trazer a pauta, melhor dizendo, da cafeicultura regenerativa. Então, agradecer ao GAS, ao Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, do nosso amigo e professor Antônio Teixeira e do Augusto Silva também. Agradecer todos os convidados que participaram, né? A você, Edinho, a Lívia, a todos que abraçaram o podcast. Isso é muito importante, Edinho, porque você que está lá na ponta do dia a dia direto, lá. A gente enfrenta muita dificuldade, muito desafio. É um trabalho que eu vejo assim, essa busca pela sustentabilidade, é um trabalho de formiguinha. Você conseguir convencer, influenciar e persuadir pessoas, produtores pequenos, que essa cafeicultura, no modelo diferente, ela funciona. E um agradecimento agora especial, né? Logicamente, acima de tudo está Deus, né, que vai
que vai abrindo os nossos caminhos, Sim, com que vai certeza. direcionando. A gente fez 2 painéis aqui muito legal, que foram os painéis de Cafeicultura regenerativa. cafeicultura regenerativa. Hoje a gente falou sobre bioinsumos. Bioinsumos. Então, agradecer também no painel Cafeicultura Regenerativa, tá? O Antônio Teixeira, Augusto, meu irmão Luiz Alves da Silva, Sensacional. a nossa amiga Grazi Moreira na parte de monitoramento. Nós tivemos o nosso amigo o André Cunha, Regis Rico com a sumidade, Edinho, que nos ajudou pra caramba com essa visão prática, essa lida aí do dia a dia, né? Então, muita gente bacana, o nosso professor Luciano Cacheta também na Farmers Day 2025. Contribuiu muito. Exatamente. E vamos começar pelo começo, né? A gente já fez agora uma introdução até bem comprida, né? Mas a gente não poderia deixar de falar. E tem uma pessoa que eu gostaria de estar falando, bacana, que é o meu amigo Alexandre Montanha, do Paraíso 360, que faz um trabalho de divulgação muito bacana em relação a tudo. Tem uma expertise fantástica na parte de comunicação. E foi o responsável, foi a pessoa que, quando eu apresentei a ideia para dar o podcast, foi a pessoa que me abraçou, falou assim, que vai ser sucesso. Então, de 10 pessoas que eu apresentei o projeto, vamos dizer que sim, que a pessoa principal que abraçou o projeto e me deu suporte, e está dando, e me dá confiança, e me dá credibilidade, Alexandre Montanha, que está ali. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Isso aí é bacana, a gente fala muito de questão de gratidão, agradecer vocês a vinda. E queria falar com o Edson. Como é que a cafeicultura entrou na sua vida, Edson? Mais uma vez agradecer, né? E agradecer a Deus pela oportunidade também. Eu acho que a gente acaba, com esse trabalho que a gente vem fazendo, sendo um precursor da ideia. E essa ideia vem de longe. Ô Juninho, eu sou filho de pais lavradores. Minha mãe, meu pai são lavradores, né? Graças a Deus todos os dois vivos hoje. E nasci na roça. Vivi a vida inteira na roça. Meu pai era tirador de leite, minha mãe era apanhadeira de café, né? Então eu venho trazendo essa essência da vida do campo desde pequenininho, né? Poucas oportunidades, morei na cidade, só depois de velho mesmo, vamos falar assim. E com 15 anos eu fui fazer escola agrícola. Formei na escola agrotécnica, hoje Instituto, né, de Machado, né? Formei em 2000. E a minha trajetória, eu vim do leite, né? Nasci praticamente debaixo da vaca. Tirei leite a vida inteira, na minha infância. E na escola agrícola, vim conhecer a cafeicultura por ligação ao professor de café. Agradeço muito o professor Leandro, se tiver um dia oportunidade de estar assistindo, agradeço muito a ele. Que o meu incentivo hoje na cafeicultura veio através do professor Leandro. Na época ele me chamava de Edinho do Carmo, né? Que eu sou de Carmo do Rio Claro. E apaixonei pela cafeicultura a partir de lá. Fui para a escola agrícola em 98, formei em 2000. Em 2001 comecei a trabalhar com café, como técnico agrícola. Era um sonho fazer engenharia agronômica, mas naquela época não deu certo, né? E entrei no mundo da cafeicultura em 2001. Hoje 25, já tem 24 anos de estrada na cafeicultura. E foi paixão. E não trabalhei, não fiz outra coisa a não ser vivenciar, trabalhar. Então hoje conheço, trabalho todos os processos da cafeicultura nesses 24 anos. É o que eu vivi. Amanheço o café, respiro café, apaixonado pela cafeicultura, apaixonado por difundir essa cafeicultura, agora no modelo diferente de anos para cá, né? E
5 anos atrás, tive a oportunidade de fazer agronomia no modelo semipresencial, que foi a condição que me deu certo, que era um sonho da infância, depois virou realidade. Em junho do ano passado me formei, né, aos 42 anos. Hoje tenho a honra de dizer engenheiro agrônomo e levando aí essa cafeicultura de forma muito apaixonante. Como se diz, né? Talvez você não tivesse tido a oportunidade antes, por questões de demanda, de tempo e tudo mais. Mas eu falo que hoje a gente falou isso muito na questão do painel, que o campo evoluiu muito, né? E evoluiu muito graças a gente falou, a gente estava falando do Luiz da Cascata, mas também de profissionais que tiveram a sensibilidade também de introduzir práticas que talvez a turma do convencional ou do agroquímico não divulgava, não difundia, né? Sim. Então, parabéns aí pelo trabalho e o Grupo Cabo Verde faz um trabalho bacana de disseminação, né? É engraçado como é que as coisas vão de maneira orgânica, a comunicação vai chegando e quem faz o diferente acaba destacando, né, Lívia? Com certeza, né? É importante também ressaltar o Grupo Cabo Verde, né? É um grupo que eu trabalho há 17 anos, né? Defendendo essa cafeicultura. Hoje nós trabalhamos uma cafeicultura de 800 hectares, num modelo bastante regenerativo, né? Hoje eu falei lá no painel que nós, em conjunto com a diretoria, buscamos essa mudança, né? Eu comprei a ideia de forma bastante feliz, né? Que a gente precisava dar uma virada na chavinha, né? É um paradigma que foi quebrado, que para trás era impossível trabalhar uma cafeicultura diferente e como assim conseguimos fazer e estamos evoluindo. Eu acho que um dia de cada vez, o processo é lento, não tem como chegar e falar que em um ano você já construiu uma cafeicultura regenerativa. É lento, as respostas e os resultados também são lentos, mas quando você consegue colocar isso como pauta e premissa de prioridade, a gente vem construindo um trabalho bastante bacana dentro da que a gente vem fazendo. E aí, a Lívia, nessa história toda, Lívia, como é que foi que a cafeicultura entrou na sua vida e você também pudesse falar da importância desse homem nessas questões de conhecimento e de paixão pelo café. De paixão. Você faz um trabalho muito bacana em relação às mídias sociais, a gente acompanha. A Lívia tem um talento, né? De comunicação que é muito bacana. Então, queria que você falasse como é que a cafeicultura entrou na sua vida e a importância desse homem nas suas escolhas. Eu também cresci na roça, né? Assim, a minha infância toda foi na roça, então sempre tive contato, né? Meu avô era retireiro, mas esse contato sempre veio dali. Mas eu odiava, eu queria sair, o meu sonho era ir embora. E eu queria fazer odonto e eu não passava pela minha cabeça ficar na roça, né? Porque para mim aquilo era muito sofrido, era muito desgastante, né? Então para mim meu sonho era sair dali. Mas na época eu lembro que eu prestei vestibular para agronomia e para odonto. Passei nos dois, mas como a agronomia era mais perto para mim, eu decidi fazer por um ano só. E era um ano e eu ia trancar e voltar para fazer odonto. Essa era a minha opção. Mas quando eu entrei para fazer agronomia, começou a pandemia, né? Então aí era online, eu dei uma desanimada. Mas eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito de fazer muita coisa. E eu me apaixonei muito pelo café especial. Eu acho que o que me trouxe para a cafeicultura, o que me trouxe esse amor foi justamente o café especial. Porque eu estava ali parada, não tinha o que fazer, né? Aí o pai tem um sítio, ele é meu padrasto, mas é meu pai e é o que me trouxe, né, para isso.
Eu falei, ai, pai, eu quero fazer um pouco de café especial. E esse cara que foi lá construiu um terreiro suspenso para mim. Que amor, Porque, hein? assim, na nossa região não é comum de café especial. Então, assim, a gente, não, e ainda mais 2020, né, não se via falar. Então, ele falou, acho que a única opção é construir um terreiro suspenso. Construímos, fui lá, apanhei, sequei. E aí me apaixonei, construí a minha marca de café. Mas sempre eu falo, algumas coisas deram certo, outras não. Mas a gente tem que ter a resiliência. E a cafeicultura chegou para mim nesse momento. E depois disso, falei, agora eu quero um pedaço meu de café. Né? E aí, o ano passado, graças a Deus, consegui implantar a minha primeira área de café. E é, assim, meu luxo. E, claro, com incentivo aqui. Sempre. Sim. No começo não, mas depois... Uma historinha bacana, amiga, que eu gosto de lembrar. Eu sou muito grato a Deus, né? Da Lívia tá junto comigo desde pequenininha. É uma benção de Deus, né? Agradeço muito a Deus pelo dom da vida dela e ela fazer parte da minha vida. E contar um pouquinho da historinha dela bem rapidinho, Juninho. Teve um ano que nós ia secar o nosso café. Foi 20, né? 2019, início da pandemia. Aí eu não tava conseguindo a mão de obra para secar o café. Nós tínhamos uma motinha de rodar o café no terreiro. Aí a Lívia chegou um dia lá, num domingo, pai, se você me ensinar eu andar de moto, eu vou rodar esse café pro senhor. Aí pegou, falei, filha, então, você dá conta? Mas eu vou, tô parado, não tô fazendo nada. E nós fomos no domingo, lá pra roça, pro terreiro de café. Ela bateu no muro lá umas 10 vezes, pelejando, não sabia nada andar de moto. No final da tarde ela conseguiu. E nesse ano ela conseguiu fazer a seca do nosso café. Ia pra lá todo dia de manhã, voltava de tarde. E foi o primeiro serviço de roça que você fez, né, filha? Depois secou o café. No ano da frente, partiu a ideia dela fazer o café especial. Que aí começou lá, plantou a sementinha. Ela secou o café por opção. Tava sem fazer. No outro ano da frente, ela pôs eu para fazer esse danado desse terreiro. Em 2 finais de semana, né? Consegui fazer esse terreiro. E de lá para cá, graças a Deus, né, Lívia? Virou paixão. Bacana. É muito amor, né, de bastante. Para mim é um orgulho danado, né? A gente fala muito em sucessão, né? O filho fazer o que o pai faz, muitas das vezes isso não dá muito liga, né? Muitas vezes é difícil, porque realmente a gente vê o tanto que é difícil, igual eu te falei. O meu pensamento de roça era sofrer, porque exatamente. Eu vi o meu avô e meu tio, assim, cansado. Então, assim, é legal a gente trazer essa visão, é cansativo, mas eu prefiro muito mais trabalhar, assim, eu sempre brinco nas minhas redes sociais, que eu prefiro trabalhar no sol, cansada, do que ficar num escritório, assim, ocioso, né? Então, eu sempre tento trazer isso também para o pessoal, né, para os meus seguidores, que, assim, nada na vida é fácil também. Eu plantei a minha primeira lavoura, é difícil, tem sábado e domingo a gente tá lá, mas se a gente tem um propósito, tem que cumprir. Exatamente. A minha mãe falava muito, né? Minha mãe nasceu em Voz, e criado em Voz, tá? Né? A pessoa fala assim, nossa, tem aquela visão romântica, nossa, que vida boa é morar na roça e tal, mas a dificuldade antigamente era muito maior, né? Então, acho que até os próprios os avós, os pais e tudo mais tinham era a base de muito esforço, né? Muito esforço. Muito esforço. Eu vivi isso a vida inteira. Meu pai foi retireiro a vida inteira, então era muito sofrido, muitas madrugadas, não tinha folga, não tinha feriado. Então, e eu vivi isso na época de escola, ia para a escola, voltava para ajudar meu pai, que sempre gostei de ajudar meu pai, então era árduo. Ainda é árduo, né? Só que quem está é porque é apaixonado pelo que faz mesmo. Exatamente. E a gente está aqui de vez em quando aparece ali, o Luciano está ali também. A gente está no evento aqui, o pessoal está em casa aí, a gente está no evento aqui, então a gente está compartilhando aqui o espaço, então de vez em quando a gente olha para lá, olha para cá, um chama, tá? É normal. Mas é isso aí, eu falo que a questão
da dificuldade da fazenda, e a gente estava falando muitas questões também de sucessão familiar, né? Sim. Porque, graças a Deus, a gente tem alguns confortos hoje que estão na cidade, que hoje está a questão da acesso à internet, uma boa televisão, um carro melhor, né? Sim. Para a gente poder fazer as coisas e ter uma condição mais confortável para conseguir trabalhar e conviver, né? Sim. E aí, só para estar falando para a turma que está em casa, que nós estamos estreando com vocês aqui um episódio que vai se chamar Café com História. Então a gente quer ouvir muitas histórias de vocês aí, para que as pessoas que estão em casa também conheçam, como a Lia falou, né? As referências acabam que às vezes distanciam. E também tem as questões de moda, de tudo mais, mas é saber que a Lia falou, tem que gostar de sol, tem que gostar de terra, né? De pôr a mão na massa, né? Com certeza, eu acho que não tem como trabalhar a terra, o solo, né? Eu sou suspeito para falar que sou apaixonado. Aquele negócio de realmente colocar a mão na massa, né? E tem que estar, tanto faz chuva, tanto faz frio, tanto faz calor. Exatamente. Você tá ali e respirando aquele ambiente e apaixonado por aquele ambiente. O dia se torna curto, o dia se torna prazeroso, ainda mais fazendo aquilo que você ama, que você é apaixonado por fazer. Eu acho que eu falo muito que muitas pessoas que me conhecem falam, o Edinho é apaixonado pelo que faz. E transmitir isso para a Lívia, transmitir isso para as pessoas que de alguma forma a gente acaba influenciando, é muito bacana, é muito prazeroso isso, viu, Juninho? É bacana. E aí, pela sua experiência, queria que você falasse o que o Edinho está vendo que vai ser a cafeicultura do futuro. A gente falou muito hoje do painel, as mudanças que nós estamos vivendo, as ferramentas que vêm sendo incorporadas na cafeicultura. O que você acha qual que vai ser daqui para frente, né? A gente tem aqui o Edinho que já vivenciou talvez os dois lados da cafeicultura, né? A convencional para uma linha mais regenerativa. O que você acha que tem para frente para a gente já pensando no modelo de manejo para frente? Juninho, hoje a cafeicultura ou a agricultura de forma geral, ou o mundo, né, vamos falar, generalizar um pouquinho, enfrenta grandes desafios. O maior desafio que a agricultura vive hoje são as mudanças climáticas, né, que não está atrelado simplesmente ao campo, né, mas está atrelado o que vem acontecendo com o mundo, falando em aquecimento global. Vou ser bem breve nisso, porque é muita poluição, é muito manejo errado, a agricultura de uma forma irracional deixa sua taxa de contribuição com as emissões de carbono, né? Você emite carbono, você vai emitir e vai favorecer de alguma forma esse aquecimento global. É um assunto bastante emblemático, bastante complicado, né? Não quero nem me estender nisso, porque eu não sou especialista para falar nesse assunto, mas a gente vê que esses impactos vêm interferindo muito de grande forma na agricultura. De forma geral, a cafeicultura está inclusa nela, né? Chuvas irregular, outra hora é chuva demais, outra hora é frio demais, né? Temperaturas elevadas, e com isso a gente está vendo aí os impactos disso na cafeicultura de forma direta, né? Ondas de calor excessivas nos momentos que a gente precisa de temperaturas mais amenas, até porque o café é uma cultura de clima mais ameno, ela não gosta de clima quente, né? A cafeicultura, principalmente o arábica, né? Então eu acho que um fator determinante para a gente trabalhar e mudar o conceito de uma cafeicultura mais sustentável, mais regenerativa, no meu ponto de vista é isso, as mudanças climáticas. Então a gente tem que pensar
que tem algumas estratégias e algumas ferramentas que a gente pode atrelar e diminuir e mitigar esses efeitos. E a Lívia, que ganhou um terreiro de presente, com certeza a gente imagina que esse manejo, por exemplo, contribui também, Lívia, para essa questão de qualidade de bebida. Que você me falasse o que hoje a Lívia faz em relação à parte dos cafés especiais, desde de tratos culturais até a parte de pós-colheita, que você fala assim, ó, isso dá um resultado e o produtor que quer entrar na linha de cafés especiais pode estar adotando como estratégia. Então, até foi um tema do meu TCC. Ao longo que o pessoal da região, como eu falei aqui, a nossa região é uma região na região de Furnas, né? Então, nunca a gente teve cafés de pontuações muito elevadas. E desde que a gente começou a implementar principalmente os biológicos, né, começou a ter uma evolução ali, né, nesse manejo, a gente começou a ter alguns cafés gourmets, alguns cafés especiais. E eu falei assim, eu acho que isso tem muito a ver com exatamente o manejo. E eu falei, eu quero fazer um experimento disso aqui. Eu gosto muito de fazer experimentos. E aí a gente fez um experimento, deu um resultado muito interessante, mas assim, a gente fez uma vez só, então teria que repetir. Mas os 2 cafés que a gente fez químico deram pontuações menores que os 2 regenerativos. E correlacionado a isso, está muito interligado, né? Quando a gente tem a microbiota, né, concentrada, quando a gente faz, né, pulverizações de bovéria, a gente tem mesmo ali uma proteção, né? E até que foi muito interessante, nesses cafés que eu fiz o experimento, a gente começou a aparecer os fungos verdes, né, que são os do tipo Cladiosporo. Quando eu vi aquilo, eu falei, perdi meu TCC, né? Não tá certo. E isso foi na seca. E finalizamos. Assim, ó, deu ruim. E hoje eu trabalho no Grupo Café Verde também, na parte de pós-colheita, né? Então a gente começou um trabalho lá de fermentação e todas essas lavouras, né, com o manejo regenerativo, e a gente teve pontuações, a gente ganhou um prêmio já, os outros ainda estamos esperando, né, tomara. Então, aquilo que você achou que era ruim, na verdade, era muito benéfico. E até agora já tem até produtos, né? Sim, o pessoal vendendo para a parte para ajudar nesse pós-colheita, né? Mas o próprio manejo, assim, que não foi, né, para o pós-colheita, eu acho que teve um ponto muito, muito interessante. Juninho, vou dar um gancho aí no que a Lívia falou e deixar bastante claro, assim, que tem muita gente que não entende muito bem quando está trabalhando uma cafeicultura ou uma agricultura regenerativa. Isso não quer dizer que é uma agricultura orgânica. Esse modelo é um modelo que a gente tenta trabalhar de forma bastante forte a racionalidade da dependência dos insumos de origem química. Não quer dizer que a gente não use. Somos bastante racionais. E focando muito, que isso tem a ver muito com a Lívia falou, por que ela defendeu um trabalho de TCC que teve uma variável na qualidade de bebida, onde você estava trabalhando comparações, que é um manejo convencional e um manejo regenerativo. Onde foi que deu essa diferença aí? É que quando você trabalha um manejo regenerativo, a gente olha muito para o solo, para a saúde do solo, para a vida microbiana, tenta diminuir os impactos que alguns produtos podem afetar nesses manejos. E isso, consequentemente, você vê vida no solo, né? Eu gosto muito de frisar uma frase da nossa saudosa Ana Primavera, que ela colocava isso há muitos anos atrás. Um solo sadio vai fazer plantas sadias e levar isso para o produto e para nós consumir um alimento sadio, né?
Então, isso tem muito a ver. Quando a gente trabalha isso, o solo mais sadio, a gente consegue colocar propriedades benéficas desde a raiz da planta até o produto final. E isso com mais saúde, né? Então, e colocando qualidade. Eu acho que isso é um grande elo do manejo. Quando você consegue, em pouco tempo, conseguir resultados benéficos, isso para a saúde e para a qualidade do produto. Que bacana. A qualidade, ela vem do campo, né? Muita gente fala, eu vou melhorar meu café no pós-colheita. Eu não consigo melhorar meu café no pós-colheita. Eu consigo preservar ou perder. Exatamente. Ali no campo não adianta que você não vai fazer muita coisa. Mesmo que você fazer um pós-colheita com bastante higiene, com os protocolos corretos de questão de umidade e tudo mais, é lá na roça que a coisa acontece. A coisa acontece, né? Eu mesmo já vi um monte de trabalhos em relação de não trabalhos acadêmicos, mas produtores que relatam que a utilização de bacilos, como bacilos velezenses, bacilos púmilos, em relação à parte de tanto para controle, né, que atuam com biofungicidas, mas que realmente há esse incremento aí na parte de qualidade. A gente está na verdade a gente está muito engatinhando ainda nas questões da microbiologia, né? A gente tem um universo inteiro, né? Muito complexo. Muito complexo. Até a dificuldade da gente poder classificar, por exemplo, alguns micro-organismos que são tão versáteis, né? Em relação à forma de atuação, porque ao mesmo tempo que eles fazem o controle biológico, eles promovem crescimento radicular, eles atuam como biofungicidas, eles atuam como solubilizadores de nutrientes, enfim. Sim. E como é que a gente vai classificá-los, né? A gente precisa utilizá-los, essa é a única certeza, né? Mas é muito amplo, né? Os benefícios que os próprios biológicos podem nos dar, né? Com certeza, Juninho. Eu fiz um treinamento em Piracicaba, uns 3 anos atrás, e a gente viu que a pesquisa está evoluindo muito, e principalmente em análise, para poder conseguir identificar esses organismos, né? E direcionar nas devidas funções. A gente vê hoje grandes respostas, e eu acho que esse é um horizonte aberto. Vai aparecer muita coisa para somar aí nos nossos manejos, né? Eu vejo hoje organismo com capacidade de ajudar. Eu falei logo atrás a questão das altas temperaturas e a má distribuição de chuvas, né? Organismo que ajuda a planta a suportar melhor a seca, né? Vamos falar assim. Eu acho fantástico isso, você colocar a vida ajudando a vida, né? E com o objetivo comum na produção, né? E somar em qualidade, né? Quando você torna e trabalha estratégias e ferramentas para melhorar o ambiente, né? Você melhora o microbioma, você torna o ambiente produtivo mais supressivo, né? Eu acho bacana você falar em supressão, você colocar organismo do bem trabalhando contra organismo que pode se tornar deletério, prejudica o produto, prejudica a planta, né? Exatamente. A gente sabe de muitos organismos que são patógenos. Exato. E quando você tem um ambiente equilibrado, tentando imitar o que a natureza faz lá na floresta, esse ambiente produtivo se torna um ambiente supressivo. Né? Você cria uma supressão natural que nada mais, nada menos que é o equilíbrio. O equilíbrio do microbioma. É que você falou, né? A gente não dá conta, né, Lipe? A gente não dá conta de mudar o clima, mas a gente pode mudar o nosso microclima, né? De atuação, o nosso microclima agrícola, né? Em relação o Edinho faz um trabalho muito bacana em relação à parte de plantas de cobertura. Sim. Também, utilização de biológicos. Né? O professor Antônio Teixeira ele já fala que a gente não pode pensar mais hoje em um projeto de plantio sem pensar em corredores agroecológicos para você conseguir baixar um pouco essa temperatura, atrair inimigos naturais. Com certeza. É isso. E aí vocês estão lá em São José da Barra, né? Isso, São José da Barra. E lá tem uns desafios lá em relação à parte de umidade. Sim, faltado em qualidade de café, altitude baixa, são gargalos. Vocês têm uma condição
que pode ali, qualquer errinho ali de manejo ali, né, a relação à parte principalmente ali naquela fase final que o grão tá finalizando ali maduro, você fica ali, eu colho ele um pouquinho verde. Ou espera secar, o grão já cria as fermentações naturais no pé de café, essa fermentação é boa ou é ruim, né? O desafio é muito grande na nossa região, né? A gente vê essa região de Franca e Biraci, a facilidade, assim, o próprio terroir já ajuda muito na qualidade. Então, a nossa região é um desafio, mas a gente enxerga possibilidades com práticas e manejos adequados, dando condições de melhorar esse sistema. Beleza. E aí, a dificuldade, né, de fazer cafés especiais, né? Eu fiquei mais ou menos um mês, aqui no Jean, fazendo estágio. E eu falava assim, gente, aqui 10 dias o café já tá seco. Lá, nossa senhora. Mas assim, aprendi muito aqui, né, com o Jean. E aí algumas coisas a gente consegue adaptar, outras a gente não, porque assim, apesar de ser perto, é totalmente diferente, né, o microclima ali. Muda muito. Exatamente. Altitude. Exatamente. O terroir, né? E aí, já falando em questões de clima, a gente falou da questão da temperatura, da altitude. E aí, fora isso daí, em relação às questões de pragas e de doenças, lá em São José da Barra ali, tem algumas, imagina as questões de doenças fúngicas, né? Sim. Mas e aí as pragas, como é aquela questão de parte de broca? Eu tô perguntando porque como a gente às vezes está aqui mais alto, né? E a gente tem um colega nosso aqui, o Kaká, aqui de Altinópolis, que faz um trabalho super bacana, que inclusive tem até um evento no próximo final de semana, Festival de Café de Altinópolis. Nosso amigo Rodrigo Esper, a gente chama ele de Kaká, que faz um trabalho super bacana. Ele fala assim, a nossa região, sem fazer nada, já dá um café de 80 pontos, é a nossa obrigação. E lá a gente vê algumas questões também. Eu queria que vocês falassem quais os desafios que você tem aí em uma região, em uma lavoura próximo a uma represa e de baixa altitude em relação às pragas lá. Ô Juninho, uma boa pergunta. A gente vem vivendo, né, com essa mudanças climáticas, e isso não deixou de afetar no manejo fitossanitário das lavouras, principalmente lavoura de café. Como nós estamos na região média altitude, na média altitude eu falo na região de Furnas, 800 metros de altitude, de 780 a 820 metros. E nesses últimos anos, o grande desafio da cafeicultura na nossa região, que não era, isso já era normal para o Cerrado Mineiro, é o bicho mineiro. O bicho mineiro é um grande desafio, e só que assim, o que a gente enxergou nesses últimos 2 anos, uma mudança. De onde veio essa mudança? Mesmo com temperatura alta, que é uma condição belíssima para passar praga, hoje, na minha visão, a praga de maior importância econômica na cafeicultura, né, que ela realmente, no ano que ela pega, ela vai te tirar muita produtividade, vai desfolhar a folha no período que a planta precisa de reter folhas. Mas o manejo que a gente empregou, aí é onde que a gente começa a colher os frutos, ou alguns frutos do manejo, né? O manejo mais racional, com o uso de dependência química, você coloca o ambiente mais resiliente, porque você consegue aumentar a biodiversidade do sistema. Principalmente com animais ou insetos que ajudam no manejo. E você diminui o uso de, vamos falar, de defensivos que, de alguma forma, ela cria algum impacto no microbioma. Exatamente. Quando você faz um uso mais racional, você começa a melhorar aquele ambiente, a questão o microbioma daquele ambiente, exatamente, né? Aí você começa a trazer um ambiente mais resiliente para a cultura do café. O que a gente viu? Vou dar um exemplo, né? Um animalzinho que eu falo muito dele,
e vou sempre criar condições para que ele aumente, que é o animalzinho do bem. Eu falo muito do crisopídeo, né? Exatamente. Que é um inseto do bem, um inseto da agricultura, né? Ele faz um manejo ecológico de controle na larva do bicho mineiro fantástico. Exatamente. E a gente conseguiu ter essa percepção do aumento desse animal, assim como outras vespas que também fazem controle, tanto do bicho mineiro como da broca. Exato. E aí, para a gente ter esse resultado, né, em relação à questão da importância da utilização das plantas de cobertura. Sim. Que é o abrigo, né, para eles, né? E aí, isso aí lá, vocês estão fazendo certinho lá. Eu sei, eu tô perguntando, é uma provocação, porque eu sei que talvez a ferramenta que o Edinho mais divulga, tem empregado lá nos últimos tempos, que talvez seja a prática que teve uma maior resistência agora por parte dos cafeicultores, mas hoje a turma que utiliza sofreu menos impacto das questões climáticas, né? Criou um ambiente mais resiliente e de quebra esse abrigo, né? Os abrigos limites naturais. Né? Nós plantamos lá na minha lavourinha e até a gente teve um ganho muito, muito grande no frio agora, né? A gente teve esse ano 2 quedas, né, de temperatura e todas elas a gente teve uma ajuda muito boa das plantas de cobertura. A própria biodiversidade, né, a gente achava lá os crisopídeos, nós achamos muitos dias, né, eu e o Leandro andando lá. Então é essa melhora mesmo que nós queremos, e as plantas de cobertura é uma das opções, né, para a gente construir essa nova cafeicultura, porque eu sempre acho assim também, né, o cafeicultor ele tem que também, ele planta café porque é o negócio dele, é a empresa dele, não é só por amor, eu sempre trago esse amor, mas é o negócio dele, então ele precisa de práticas que sejam realmente sustentáveis, né, economicamente. Então acho que interessante. É muito bacana, e eu já entrando nessa questão aí, parabenizar o trabalho que você faz, né, Jim? Sim. Porque é uma maneira de estar trazendo mais gente, Influenciando, né? influenciando mais gente a entrar no mercado, Sim. a entender como é que é o campo de fato, né? E trazendo gente boa, gente com propósito também para atividade, né? Vou tirar. Esses dias, quando eu comecei a plantar, né, lá a área, chegou um vizinho, sitiante vizinho, falou assim: nossa, você trabalha mesmo, né? Que as pessoas veem assim esteticamente, não, né? Falei, não, tem que fazer, né? Ele falou, nossa, a minha filha quer plantar agora um pedacinho aqui, que ela viu você plantar e ela ficou empolgada. E aquilo pra mim, assim, me ganhou no dia. Eu falei, nossa, às vezes a gente está incentivando mesmo o pessoal, às vezes até filho de produtor que nunca pensa, às vezes o produtor tem uma arinha ali, né, que o filho às vezes possa implementar. E a pessoa às vezes não tem essa expertise. A minha área não tem nada a ver com o pai, eu arrendei ela, foi de cabeça mesmo. Mas às vezes os filhos de produtor têm, né, ali a área e não tem a coragem de falar assim: nossa, pai, você me empresta esse pedacinho aqui para me plantar um pouco, né? Então eu acho que eu tento trazer isso mesmo, que a gente tem que, né, se a gente tem vontade de fazer, vamos correr atrás. Exatamente. E ser essa fonte de influência, né? Eu acho bacana demais, né? E levar a sucessão, que eu acho mais extraordinário, né? Se conseguir transmitir e fazer acontecer essas sucessões familiares, que hoje a gente vê que não é comum. E a dificuldade, a gente estava falando ontem em relação a essa dificuldade mesmo, a importância dos pais, dos avós pegarem na mão e carregar mesmo os filhos, vamos ali comigo, vamos ver uma lavoura, para não perder o time, Isso. né? Porque se perder aquele time, né,
aquela fase de você conseguir realmente influenciar e persuadir, passa. Depois dali poucos anos vai acontecer que a atividade daquela família talvez acabe, se não tiver uma sucessão. É comum. Exatamente. E ainda bem que você ainda deu tempo, quase que a gente perde a Lívia para ela odontologia, né? No último suspiro. Exatamente. Amém, graças a Deus. Exatamente. E aí, Edinho, a gente tem no nosso podcast lá um espaço, o entrevistado dá um recado para os produtores nessa questão de incentivo, nessa questão que a Lívia faz muito bem, que a questão de influenciar. Então, Sr. Edson, dê o seu recado para o produtor e que caminho que você sugere, né? A gente fala assim, a gente fala muito da questão da receita, não, mas que caminho eu acho que é importante você passar para nós aí, porque muitos produtores às vezes querem aderir. A gente ainda vive uma agricultura do medo ainda, né? Sim. Muita gente tentando travar esse processo ou que produtores ou consultores aderem práticas com menos impacto, né? Ou práticas que causam menor impacto. Né? Juninho, eu acho que assim, todo negócio, né, hoje a gente vê muito falar na questão, naquela frase bonitona, né? Eu acho ela bonita, sustentabilidade. O que tem a ver? O que seria o tripé da sustentabilidade? Todo negócio, a gente fala que ele tem que ter seus méritos econômicos, precisa dar dinheiro. Nós estamos falando de café aqui, de cafeicultura regenerativa. Né? A gente está buscando uma forma de trabalho diferente, onde você consiga talvez reduzir o custo, mas tem que produzir café. E café de qualidade. Isso é um pilar. Então a atividade tem que ser econômica. Você não está aqui para brincar de café, o negócio tem que dar dinheiro. E isso vai levar para outro fator, que é o fator social da sustentabilidade. Como que eu consigo convencer o meu filho a me suceder no futuro da minha atividade, sendo que a minha atividade não tem renda? Ele vai buscar outro horizonte. Não, eu vou ficar na roça não, esse negócio do meu pai nunca deu dinheiro. Então essa questão social, a gente tem que estar, eu trabalho muito essa parte de sucessão. E atrelada, eu não dou conta de tocar o meu negócio sozinho. Quem está junto comigo lá tem que ter seus direitos e deveres, também tem que ter sua fração social. Ele tem que estar lá junto comigo no campo, ou junto da fazenda, ou em qualquer negócio, tem que estar lá satisfeito. Então, a atividade tem que ter essa parte de contribuição social, sim. Quem está lá no campo tem que estar lá por prazer, por gostar de fazer e também por merecer. Exatamente. E a questão ambiental, né? A gente está falando aqui um ambiente maravilhoso, onde que tem, né, como uma logo aqui, uma abelha, né? Exatamente. Você carrega uma abelha no peito, né? Que eu acho que é o animal mais importante da face da terra. Sem a abelha a gente não sobreviveria, né? Então o que eu vejo? A questão ambiental, a gente tem que respeitar o meio ambiente. E quando você pauta uma atividade onde você respeita, trabalha com práticas e manejos regenerativos, você está preservando o meio ambiente e fechando o tripé da sustentabilidade. Exatamente. Eu acho que essa mensagem que eu queria deixar, a gente tem que realmente sim tá na atividade do campo, na atividade do agronegócio, mas a gente nunca pode esquecer desse tripé. Exatamente. E a base, né? Você falou tudo, né? Sem dinheiro no bolso a gente não consegue fazer nada mentalmente nem socialmente, né? E aí... Tem que andar junto. Né? Senão fica manco, né? E aí, Lívia, basicamente é isso também. Se você pudesse dar o seu recado para os seguidores, para a turma mais jovem, que eu sei que você tem uma turma bacana que te segue lá, e que você possa transmitir os seus recados aí. Eu acho que o recado que eu sempre levo a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, e que os nossos sonhos não são fáceis, como na internet parece.
eu sempre falo que a gente tem o nome influenciador, não gosto muito disso. Eu acho que não, né? Mas se a gente está ali para influenciar, a gente está ali para influenciar um porquê. Por que que aquela pessoa me segue? Eu sigo a Lívia porque ela posta de café, porque a Lívia posta a vida real. Então, eu sempre tento carregar isso. E junto a isso, os nossos sonhos, a gente sempre tem um propósito. Todos nós temos um propósito na vida, né? O meu propósito é ter minha lavoura de café. Então, eu sei que não vai ser fácil chegar até ela. Não vai ser. Vai ter sábado que a gente vai ter que ficar lá até tarde no sol e, né, final de semana. Mas se eu tenho aquele propósito, a gente tem mais força, né, para chegar até ele. Então acho que o recado que eu quero dar para os jovens é isso: nada é fácil, né? Exatamente. Assim, muita gente quer entrar, vai entrar às vezes na cafeicultura porque o café tá 2.500. Mas não é fácil, então você precisa ter o propósito e é recompensador quando a gente chega lá, né? Então acho que é esse o meu recado. E aí a gente eu tava vendo você falar, ouvindo você falar, né? E eu vi o olhinho desse homem brilhando assim, nossa, né? Eu queria que o Edinho falasse, né? Qual que é a sensação que você tem agora, Edinho, de estar aqui dividindo esse espaço aqui com a Lívia, e essa ligação bonita que vocês têm aí. Juninho, bacana. Primeiramente, eu sempre agradeço a Deus por todas as oportunidades que Deus nos vem concedendo, né, Lívia? Eu falo que a Lívia é um presente de Deus nas nossas vidas, né? Eu tenho uma família maravilhosa, abençoada por Deus, uma família religiosa que segue os propósitos e os projetos de Deus, né? Eu, a Lívia, a Isabela, a Eliane, agora o Leandro fazendo parte da família também, né? Então, assim, é um motivo de muito orgulho, né? A gente trabalhar, acordar de manhã, agora junto, trabalhando na mesma empresa, né, filha? Defendendo o mesmo propósito que é a cafeicultura. Então eu vejo assim, eu sempre falo de sucessão, né? Deus abençoou essa sucessão, para nós é motivo de muito orgulho. E o que eu consigo e posso transferir para ela de conhecimento, às vezes ela tá lá na fazenda, tem um tempo mais ocioso, liga, eu tô indo em tal lugar, você quer ir comigo? Isso já tem um tempo, né, no período de faculdade, toda oportunidade que tinha, muitas das vezes partia dela, papai, eu tô aqui parada, você vai para onde? Você vai para Jacuí, você vai para Piuí, você vai para onde? Se ela sempre vem me acompanhando, assim, e eu vejo isso como fonte de dedicação da parte dela, força de vontade, de querer aprender, de querer evoluir, de querer crescer, e isso para mim é um motivo de muito orgulho. Eu tenho certeza que ela com 20 e poucos anos vai ser um profissional que vai influenciar muitas pessoas, fazendo esse trabalho bacana que ela já faz. Legal, hein, Lívia? Muito legal. E aí, a gente faz a pergunta final sempre para os convidados. Eu acho que, se o Edinho permitir, eu vou fazer a pergunta para a Lívia. E claro, a gente sempre encerra a maneira do entrevistado, do convidado tá homenageando as pessoas que influenciaram a nossa vida pessoal, profissionalmente. Então, se a Lívia tivesse hoje a oportunidade de tomar um café com alguém que está entre nós ou que já se foi, quem que seria essa pessoa ou essas pessoas e por quê? Ai, que difícil. Uma delas está aqui comigo, né? Claro, meu pai. No café tem uma pessoa também que é muito importante nessa minha implantação, que foi o Regis. O Regis, ele foi, eu acho que a confirmação da minha história, assim, com o café. E eu tenho, assim, hoje nós tivemos a oportunidade, né? Mas eu tenho muito a agradecer a ele. Porque se o meu sonho da implantação foi possível, foi muito possível a ele, né? Então, e ele é um profissional excelente também, né? Então,
Uma de nossas referências. Uma de nossas referências. Tem mais alguma? O Alessandro Guieiro também foi uma pessoa que começou ali, né, na nossa... Plantou a sementinha de uma cafeicultura regenerativa. Uma pessoa que tem um papel muito importante para a gente estar defendendo essa bandeira hoje. O Alessandro, sou muito grato a ele, é o meu amigo, conto muito com ele. E ele sempre me apoia. E também na parte de qualidade, o Jean Falheiros foi uma pessoa muito importante, né, na minha formação ali no pós-colheita. Então são essas pessoas que, graças a Deus, a gente tem ali até o contato, né? Mas são pessoas muito importantes. Bacana. Só gente boa, hein? Só gente boa. Eu falo que eu não sabia, a gente fez o painel, eu não sabia dessa ligação de vocês também com o Regis. Então, assim, foram umas coincidências, né? Eu falo que eu não acredito em coincidência, eu acho que Deus vai colocando as pessoas e o café, ele conecta, né? Conecta a pessoa. Tem esse papel fundamental, acho que você cria laços, né? E eu falo que, assim, nós somos a média das pessoas que convivem com a gente. Se você procura andar e estar perto de pessoas, referências, pessoas, e consegue vincular isso e realmente estar junto com essas pessoas, a gente caminha junto com elas, né? Então, a gente é a média das pessoas que a gente vive. E isso vale para a vida. Bacana. O Edinho tem as redes sociais, a Lívia tem as redes sociais, aonde que o pessoal pode entrar em contato, conversar com vocês. Lívia Agro. A minha é Edson Cafeicultura, não podia ser diferente. Exatamente. Edson Cafeicultura é o meu Instagram, né? Bacana. Tem que postar mais. Tem que postar Exatamente. mais. Eu fico puxando o pé dele. Não, agora a gente vai mandar pega no pé dele que a gente vai mandar os cortes aqui, vai botar ele como colaborador, vai botar você. Você, pá, põe aí pra mim. Beleza. Bacana. Obrigado. Obrigado de coração, mais uma vez, ter vindo, ter aceitado o convite de participar do painel, participar do podcast. Deus abençoe a volta de vocês lá. Amém. Amém. Deus abençoe aí, já pensando em 2026, que vocês tenham uns tratos culturais aí perfeitos aí, que o clima ajude a vocês, a todos da cafeicultura, né? Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigada a nós. Valeu. Obrigado. E para você que está nos assistindo, se esse conteúdo fez sentido para vocês, compartilhe com outros produtores, técnicos e todos os amantes da cafeicultura, porque no Agro Café Cast você sabe que a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Até a próxima xícara.